Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós tivemos nosso culto campal, próximo à casa do irmão Calbi, do irmão Marcos Vinícius. E foi me dada a oportunidade de levar a palavra e às vezes eu falo um pouco rápido demais, fica até difícil compreender. Mas aí a minha staff, o meu coach pregador, a Cláudia, ela foi me dar umas dicas para eu pregar mais pausadamente. E ao término do culto, duas irmãs foram elogiar e tudo, ela ficou se achando. Agora quer que eu pregue assim agora, pastor? Tá difícil, viu? Até nisso a mulher se mete. É complicado. Amém. Então vou tentar falar pausadamente, um pouco mais lento. Pretendo ser breve, 10 para as 7. Amém? Os irmãos abram, por favor, a Bíblia de vocês, irmãos. Gênesis, capítulo de número 3. Vamos ler 3 versículos, 17... Aliás, só 2. Não, 17, 18, 19. Isso, 3 versículos. Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhes dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém? Quando Deus cria o homem, Ele dá para ele uma história bem conhecida. Ele dá para ele um jardim para ele cuidar. E ele põe no centro do jardim um rio que fluía da terra, gerando outros 4 rios que cercavam todo aquele ambiente. E Deus diz ao homem que de tudo ele poderia usufruir. O texto é claro quando nos mostra que não havia carência de nada ali. Que Adão e Eva tinham tudo o que precisasse naquela terra. No entanto, o pecado de Adão e Eva, Deus os tira do jardim do Éden e os condiciona a uma terra seca, onde Adão teria que trabalhar aquela terra, arar, tirar as ervas daninhas, tirar os espinhos, para que aquela terra seca pudesse produzir frutos. A nossa caminhada com Jesus Cristo era como uma terra que Deus nos dá para cuidar. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. E para que esses frutos sejam gerados, é preciso que nós venhamos a trabalhar esta terra que Deus nos deu. E o interessante é que essa terra, geralmente, ela é uma terra áspera, seca. Onde é preciso cair o suor do nosso rosto para nós trabalharmos e dela gerarmos alguma coisa. Porque bom seria se a caminhada com Cristo fosse como seria no jardim do Éden, um mar de rosas. Mas infelizmente ou felizmente, isso fica a critério de cada irmão, a caminhada ela é numa terra difícil de ser trabalhada às vezes. O cristianismo não é o Éden, onde tudo está ao alcance de nossas mãos. Caminhada com Cristo é necessário nós trabalharmos para podermos colher frutos dela. Os nossos relacionamentos interpessoais ou os nossos relacionamentos em família também não diferem do que é a caminhada com Cristo. Quando nós assumimos um compromisso, quando nós constituímos família, Deus nos dá um terreno, uma terra para ser também trabalhada. E às vezes as nossas atitudes, as nossas práticas do dia a dia transformam essa terra numa terra seca, que não gera frutos.
Nós estamos no período, ou digo melhor, no propósito de 30 dias de reavivamento. E eu creio que é período também de nós reavivarmos os nossos relacionamentos interpessoais, nossos relacionamentos em nossas casas. Nós clamamos muito a Deus para um reavivamento na igreja, mas nós esquecemos que nós temos que viver um reavivamento em nossas vidas pessoais também. Que é necessário que nós tenhamos um lar reavivado, um lar que gere frutos, para que nós possamos trazer para a igreja coisas boas, para que aqui também nós possamos gerar frutos. Casamento é terra fértil quando ela é bem tratada. Família é terra fértil quando ela é bem adubada, quando ela é regada todos os dias. Então eu queria trazer da parte do Senhor, da palavra de Deus, 3 ensinamentos para nós, eu e vocês, nós aprendermos como trabalhar esta terra. Eu prendi os esboços aqui tão bem presos, Evaldo, que até está até difícil ler aqui em cima. Eu me lembrando do irmão foi pregar, bem rapidinho uma história, pastor. O irmão foi pregar na Assembleia de Deus, e a Assembleia do interior é cheia de janelas nas laterais, né? Aí o irmãozinho foi pregar, e ele, nervoso, eram as primeiras pregações dele, e ele escreveu vários esboços, várias folhas. E ele nervoso, diácono, ele passava a mão na testa suando, frio, e o obreiro pensava que ele estava com calor. Aí botou um ventilador de lado do pobre. Aí o ventilador jogou as folhas do esboço pela janela. Foi um desespero desse homem para catar esses papéis, Evaldo. Senão a pregação não saía, né? Por isso que eu prendi a minha aqui, mas está muito preso aqui, mas vai dar certo. Primeiro ponto. Estar na mesma pisada, andar com quem pensa como nós. Por favor, Vitória, Deuteronômio capítulo 22, versículo 10. Não are a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Jugo é o que no sertão nós chamamos de canga, que é atrelado ao pescoço do boi para puxar o arado. O boi e o jumento têm a pisada diferente um do outro. Tem temperamentos diferentes um do outro. O jumento ele para comer as ervas daninhas, enquanto o boi pisa por cima. Então você colocar o boi e o jumento no mesmo jugo para puxar o arado é sinal de que não vai dar certo. Ou o arado ia pender para um lado ou pender para o outro. Ou não ia sair dali trabalho nenhum. Então, entre as leis que Deus deixa para o povo, ele diz, não coloque o jumento e o boi para puxar o arado junto. São temperamentos, pisadas diferentes. O jumento é mais rápido, o boi é lento. Na nossa vida com Cristo, nós temos que pensar da mesma forma. Crente tem que andar com crente. Crente tem que compartilhar momentos com crente. Eu sei que é lícito a amizade com pessoas que não são convertidas ainda ao Evangelho. Nós temos nossas amizades no trabalho, na rua, na sociedade. Mas o problema é que nós estamos exagerando no sentido de, digamos assim, agirmos na vida do outro. E nós temos compartilhado momentos nossos que não deveríamos compartilhar com quem não é, com quem não conhece o Evangelho do Senhor Jesus. Não se trata de excluir o ímpio da vida de vocês, ou da minha vida. Eu sei que nós somos luz, nós temos que brilhar em meio às trevas. Mas às vezes nós temos que aprender a excluir algumas pessoas de nossas vidas. Nós temos que aprender a dizer não para algumas amizades contagiosas, pecaminosas. Aminon, filho de Davi, tinha um amigo íntimo, chamado Jonadab. Foi motivo da escola bíblica domingo passado. E Aminon abria seu coração para Jonadab, uma pessoa que não tinha o menor compromisso com Deus.
Jonadab aconselha Aminon a ter relações com a sua irmã. Nós temos pessoas, crentes que estão dando muito espaço, abrindo muito a sua privacidade para quem não vive o Evangelho de Deus. Nós temos crente abrindo o coração, contando os problemas da igreja, os defeitos da igreja para pessoas que nem aqui vivem, que não congregam com elas. Crente tem que andar com crente. Crente tem que andar com pessoas que compartilham dos seus pensamentos. Parem, ou paramos de abrir o nosso coração para quem não compreende o Evangelho de Deus. Para quem não vive ou não busca viver o que nós estamos vivendo, ou buscando viver. Já é tão difícil quando caminhamos com pessoas que vivem o Evangelho. Você imagine compartilhar momentos, ou ter uma intimidade com quem não vive o Evangelho. Nós temos que aprender a dizer não para certas pessoas. Eu sei que dói. Eu sei que machuca você começar, digamos assim, a abrir mão de determinada amizade. Muitas vezes são pessoas, diáconos, que são criadas conosco, desde criança. Pessoas que nós vimos crescer e que nos viram crescer. Mas chega uma hora em que nós temos que tomar decisões em nossas vidas. E às vezes a decisão ela dói. Mas nós temos que tomar. Chega um momento em nossas vidas que nós temos que saber quem vai estar conosco na caminhada e quem vai ficar no caminho. Chega um momento em nossas vidas que nós vamos ter que saber quem é pedra de tropeço em nossas vidas. Ou quem é que nos dará a mão, nos levantar na hora da dor. Nós temos crentes agarrados à pedra de tropeço. Nós temos crentes sustentando amizades que hoje é um atraso na vida espiritual dela. Nós temos que aprender a dizer não para essas pessoas, presbítero Marcos Braz. Quando eu me converti, eu não sei se eu já contei isso aqui, eu tinha um amigo meu de infância, que ele ficou, é aquela crítica quando você aceita Jesus. E que no final das contas eu sabia que ele estava torcendo para que eu voltasse para o mundo, para voltar a beber com ele. E eu lembro que ele foi fazer o aniversário dele, foi comemorar o aniversário, e ele mandou mensagem para mim, presbítero ali, dizendo que não ia me convidar porque eu não bebia mais. Porque agora eu estava com um pensamento diferente, que agora eu era crente. A princípio aquilo magoa. A princípio uma informação dessa, ela dói. Mas o interessante é que hoje eu percebo o bem que aquilo me fez. Porque no final das contas, só o trigo que vai ser aproveitado, o joio vai ser queimado. No final das contas, essas amizades de infância, que nos retêm ainda no caminho da perdição, elas têm que sair de nossas vidas, sim. Sei que a decisão dói, mas crente não pode andar com ímpio, no sentido de compartilhar momentos com ele. Em nossa casa também não é diferente. Quando nós namoramos, é interessante que no auge da paixão, todos os pensamentos são iguais. Não é raro o namorado dizer para a namorada, ou o noivo dizer para a noiva, ali movido por uma paixão carnal muitas vezes, nós vamos construir nossa casa assim. A sala vai ser assim. Nós vamos criar os nossos filhos assim, assado. Mas quando nós casamos e passamos a viver debaixo do mesmo teto, a compartilhar os mesmos momentos, acordarmos juntos, nós passamos a perceber que nós temos pensamentos distintos um do outro. Nós passamos a perceber que a maneira como eu penso não é a maneira como a Cláudia pensa, ou como nós pensávamos no início do nosso casamento. Todo ser humano ele tem um pensamento distinto do outro.
por mais próximos que sejam. O segredo do relacionamento está em aprendermos a construir um só pensamento, a andarmos numa só pisada. Porque é natural que eu venha pensar diferente da Cláudia, e ela diferente de mim. Mas o segredo está em coordenarmos as nossas mentes, os nossos sonhos e projetos, a caminharmos na mesma direção, na mesma pisada. Ou então seremos o boi, atrelado ao lado do jumento, e o jumento sou eu, né, Cláudia? Logicamente, né? O ignorante sou eu. Então nós temos que aprender a andar na mesma pisada dentro dos nossos lares, a pensarmos da mesma forma. Eu sei que é muito complicado, meu irmão. A discussão por tudo dentro de casa. A discussão até para escolher a cor que vai pintar a sala no final do ano, há discussões. Mas nós temos que aprender a andar na mesma pisada. Nós temos que orientar e coordenarmos os nossos filhos, ou ensinarmos aos nossos filhos a andarmos na mesma pisada nossa. A pensar como nós pensamos. Nós vivemos num mundo hoje onde as informações chegam aos milhares, aos milhões durante o dia. Nós temos os filhos hoje totalmente atrelados à vida da internet. E se nós não formos pais presentes, nós vamos perder. Porque o filho vai escolher outras pessoas para caminhar ao lado. Nós vivemos talvez a época mais difícil de criarmos filhos. Nós vivemos hoje talvez a época mais complicada em educarmos e orientarmos os nossos filhos para estar na nossa mesma pisada. Tinha uma minissérie da Globo onde o Zé Uque fazia o papel de um coronel do sertão, muito bruto, violento. Naquele tempo do coronelismo, onde tudo girava em torno daquelas grandes fazendas do interior, a regra ditada pelo homem da casa, pelo pai, ou pelo marido. Com o crescimento das cidades e o advento das indústrias, aconteceu o que nós chamamos de êxodo rural, as pessoas migraram para a capital. E deixou de existir a figura do coronel, passou a existir a figura do homem da casa, nos grandes centros urbanos. Com a mulher adquirindo os seus direitos, a mulher começou a trabalhar fora, então começou-se a, digamos assim, a repartir as atribuições no conceito, ou do que eu diria a respeito à criação dos filhos. Já era o casal que ditava as regras. Hoje nós temos a chegada da internet e essas informações, como eu já falei agora há pouco. Nós temos um a mais opinando na vida dos nossos filhos. Nós temos um metido, um intrometido no meio, que são as redes sociais. Então hoje é um mistério, ou desafio, digo melhor, para os pais condicionarem seus filhos a andarem na mesma pisada deles. Porque não faltam informações, Caleb. Não faltam informações na faculdade, não faltam informações na roda de amigos, não faltam informações na tela do celular, na tela do computador. Então nós temos que aprender a orientar nossos filhos a andar na nossa mesma pisada. Segundo ponto, não remoer velhos problemas. Por favor, Vitória, Lucas 9:62. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz assim: Jesus respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não sofremos uma lavagem cerebral. Eu creio que as marcas do passado na vida de quem já foi do mundo, certamente aqui tem irmãos que foram criados na fé,
Mas para aqueles que já foram do mundo, eu creio que as marcas do passado ainda estão em suas mentes. Nós não esquecemos as músicas que ouvíamos. Nós não esquecemos a vida que levávamos de bebida. Nós não esquecemos os pecados que nós chegamos a cometer. E do qual nos arrependemos. E temos que arrepender todos os dias ainda dos nossos pecados. O problema é que tem crente que vive remoendo velhos costumes e velhas práticas. Nós fomos, eu e a Cláudia, nós temos um grupo de amigos. Nós fomos passar um final de semana na praia de Flecheiras. E esse nosso grupo de amigos são 2 casais, eles não são convertidos. E lá eles começaram a tomar a cervejinha deles e eu tomando o nosso refrigerante, quem gosta é o Samuel Benson. A minha latinha do refrigerante de Jesus. É bom, né, Benson? É nada, pode dizer que é ruim. Mas eu gosto. O bicho é doce. E nós tomando nosso refrigerantezinho lá e tudo, mas eles tomando a cervejinha deles e botaram músicas que nós chamamos secular, música do mundo, para ouvir. E nós em volta àquele ambiente. São pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que trabalham, ganham seu trabalho de forma justa. Mas nós chegamos a um consenso, eu e a Cláudia lá em casa, que nós estarmos naquele ambiente, nós estamos remoendo os velhos problemas, velhas situações. Está participando daqueles momentos, por mais que aos olhos de alguns não fosse algo pecaminoso, nós estamos voltando ao nosso passado pecaminoso. Então nós chegamos a um consenso, eu e a Cláudia, de nós darmos um tempo naquilo. E aqui eu volto para o primeiro ponto. O quanto é difícil você deixar uma amizade de mais de 25 anos. Ou de evitar o contato mais íntimo com amizades de mais de 25 anos. Porque por mais que a gente ache simples, ou ache aquilo algo normal, o problema não está em se praticar uma vez ou duas, o problema está, como bem disse a Cláudia, no ato de normalizar a coisa. Tem crente que, vez por outra, ele volta a viver aquilo do passado, que volta a ouvir as velhas músicas que ele já escutou um dia quando bebia. E ele começa a normalizar aquilo, irmão Wilker, e achar que aquilo é normal. Eu estou ouvindo essa música aqui, mas ela não me leva para o inferno, não. Ela não me leva de volta ao pecado. O nosso alvo é Cristo. É para Ele que nós temos que olhar. Tem crente ainda agarrado às velhas coisas, velhas práticas, velhos costumes, velhos sentimentos do período em que ainda não conhecia a palavra de Deus. Não olhar para o passado é entender João 3,16. Só entende João 3,16 quem vive olhando para Cristo. Porque quem não vive com os olhos fitados em Cristo, não entende João 3,16, o sacrifício de Jesus é em vão. Não olhar para o passado, não sentir falta das coisas que se foram, é entender a grandeza do amor de Deus em nossas vidas. Só quem entende o que é Deus no seu coração é quem não olha para as coisas velhas. Porque se estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que tudo já se passou, já se fez velho. Se em nós ainda habitam velhos sentimentos de angústia, de depressão, de ausência de perdão, nós não entendemos ainda o que é a grandeza do amor de Deus em nossos corações. Nós estamos sacrificando Cristo todos os dias.
E João 3,16 ainda não está fazendo morada em nossos corações. Tem cônjuge, trazendo agora, puxando para o lado da família, que não consegue perdoar porque insiste em olhar ainda para coisas velhas. Tem família que ainda vive uma terra seca, porque o adubo do perdão ainda não chegou nessa família. No jardim do Éden, a água fluía do centro do jardim, irrigando todo aquele jardim. Tem família que a água não flui ainda, a água do Espírito Santo não flui, porque falta perdão ainda. O maior adubo para uma família, o maior adubo para uma terra onde nós plantamos dentro do nosso lar é o perdão. O perdão expressa a dimensão do amor de um para o outro. Eu não queria ter errado com a Cláudia, eu não queria ter cometido o adultério. Mas eu só tive noção da dimensão do amor dela por mim quando eu errei e ela me perdoou. Nós não devemos errar em nossos relacionamentos. Mas o erro, ele tem um lado bom da coisa. O erro expressa o tamanho do amor que a pessoa sente por você. Porque quem ama, perdoa. E quem perdoa, aduba a terra. O filho pródigo, ele só entende a dimensão do amor do pai quando ele decide voltar para casa. E reconhece o seu erro. Lá em casa, às vezes, ou em geral, quem erra sou eu. Mas a Cláudia, ela às vezes, ela deixa parecer muito fácil que ela está chateada comigo. Mas o aborrecimento dela é momentâneo, é rápido. Eu já sou um pouco diferente, não que eu não perdoe, mas eu já sou mais difícil, digamos assim, de mudar a minha feição. Mas nesses 28 anos de casado, nós aprendemos. Nós aprendemos a liberar perdão um para o outro. O nosso relacionamento lá em casa, a nossa terra ainda precisa ser adubada por muitas e muitas coisas, para que venha gerar os frutos que nós esperamos tanto. Mas eu creio que nós estamos trabalhando para isso. Eu sei que muitas vezes é difícil lidar com algumas pessoas que erram constantemente. Mas nós não mudamos da noite para o dia. A nossa mudança, ela vem aos poucos. Os discípulos de Jesus, eles não se converteram rapidamente ao chamado de Jesus. Eram pessoas que constantemente erravam com Jesus. Mas foram pessoas que viveram sua vida aprendendo com Ele. A nossa vida é uma constante caminhada em busca de um aprendizado, em busca de uma vida não plena de santidade, mas uma vida em que tenha menos erros. A nossa caminhada com Jesus, irmão Aurélio, ela é repleta de erros. Mas Jesus é misericordioso ao ponto de perdoar os nossos erros. Se nós estamos aqui hoje é porque Ele perdoou os nossos pecados cometidos hoje durante o dia. Se nós estamos aqui hoje é que Ele teve misericórdia de nossas vidas. Porque se o fogo do consumidor fosse derramado na vida de cada um que pecou hoje, não estaríamos aqui hoje. Nós já teríamos sido consumidos pelo fogo consumidor de Deus. Mas Ele é misericordioso para nos perdoar. E se Jesus me perdoou antes mesmo de eu nascer e pedir perdão, eu creio que nós temos capacidade de perdoar quem está ao nosso lado.
perdoar a esposa, o esposo, perdoar os nossos filhos. Terceiro ponto. Não plante sementes diferentes em seus relacionamentos. Deuteronômio 22, 9, por favor, Vitor. Não plante dois tipos de sementes em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. As igrejas, muitas dessas que nasceram nos últimos anos, elas têm plantado sementes estranhas no reino de Deus. Nós vemos todos os dias. Hoje o diácono Evaldo falou muito sobre isso, sobre a questão das teologias implantadas hoje dentro das igrejas. Teologias essas que não vêm da palavra de Deus, não nasceram ou não nascem na palavra de Deus. Nós temos sementes estranhas sendo plantadas dentro das igrejas de Deus. A teologia coach, a teologia da prosperidade, são sementes estranhas plantadas no Evangelho do Senhor Jesus. E o problema é que tem crente que adora abraçar essas sementes, que adora plantar no seu coração sementes estranhas. Nós queremos colher os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, mas temos plantado sementes estranhas na nossa caminhada com Cristo. Nós temos crentes que hoje insistem em plantar sementes do egoísmo, da avareza, da soberba. O pastor Flávio tem pregado muito sobre a questão de uma vida piedosa, que inclui oração, jejum. Mas muitos de nós não abraçamos essas sementes. Nós preferimos fazer uso das sementes estranhas. No Evangelho de Deus não há espaço para sementes estranhas. Semente de miserabilidade. Semente de egoísmo. Nós temos que aprender a plantar sementes boas, que gerem frutos. Sementes de perdão, sementes de amor. A igreja do Senhor, em muitas delas, tem se transformado num espaço onde nós buscamos não somente atender aos nossos desejos da nossa carne, não plante dois tipos de semente em seu coração, meu irmão. Aprenda a jogar fora as sementes que o mundo apresenta. Nós estamos trazendo para a igreja, nós estamos trazendo sementes do mundo. As igrejas hoje estão contaminadas pela ideia do entretenimento na igreja, de satisfazermos o nosso desejo de sermos alegres na igreja. A nossa alegria reside em Jesus Cristo. Nossa alegria não reside no fato de nós estarmos aqui para satisfazer os desejos de nossa carne. Essa ideia de uma igreja que satisfaz as suas vontades humanas, essa semente não é deixada por Jesus Cristo. Isso é a semente que o mundo plantou dentro das igrejas no dia de hoje. Em nossa família também não é diferente. Nós temos perdido a oportunidade de plantarmos sementes dignas de um casal que vive em Cristo. Sementes de amor, de cumplicidade, de companheirismo, de amizade entre o casal, entre o pai e o filho. Hoje nós temos plantado semente de ausência, de distância. Nós inundamos nossa família com entretenimento vindo do mundo. E aqui eu não tenho nada contra quem tem essas assinaturas, esses streams da vida. O problema é que nós temos dado muita atenção a isso, nós estamos focando muito nisso. Nós chegamos no nosso trabalho cansado e nós não queremos dispensar um tempo para os nossos filhos, para a nossa esposa.
nós perdemos a oportunidade imensa de plantarmos sementes de amor. Porque o mundo hoje, ele trabalha para distanciar um ser humano do outro. As amizades hoje são amizades secas. Eu já preguei sobre isso aqui, eu já falei sobre isso. Quem foi que depois do segundo domingo de maio postou foto com sua mãe aqui na rede social? Ninguém. Quem foi que postou uma foto com a mãe depois do segundo domingo de maio aqui? Dizendo que ela é a sua rainha, a sua fonte inspiradora. Nós estamos ansiosos que chegue agosto para postarmos foto com o nosso papai. Para dizer que é o nosso herói e depois nós esquecemos do resto do ano. Nós estamos perdendo a oportunidade de plantarmos sementes de amor em nossos lares. Nós estamos nos tornando pessoas secas dentro de nossas casas. Nós só conversamos o trivial, só o necessário. Parece que em nossa casa tem um aviso, como tem naquele espaço, pastor, que o senhor foi motorista de ônibus, tem um espaço ali, tem aquele adesivo, né? Fale com o motorista somente o indispensável. Parece que nós andamos com essa placa em nosso rosto. Fale comigo somente o indispensável. Eu ouvindo certa vez um palestrante que trabalha na área da família, e ele disse que o pai não pode ser amigo do filho em hipótese alguma. Ele tem que ser pai e o filho tem que ser filho. Que a partir do momento em que o pai passa a tratar o filho como amigo, ele perde a autoridade de pai. E eu me lembro de Abraão, que foi chamado aquele que era amigo de Deus. E eu não me envergonho de dizer que eu sou amigo dos meus filhos. O Gabriel hoje, ele tem 26 anos. Já é pai. Já me deu um neto. Coisa mais linda do mundo, o Gaelzinho. E onde nós estivermos, Diácono Anderson, pode ser em um ambiente lá em casa, pode ser num restaurante, no meio de várias pessoas. O Gabriel chega, ele pede a bênção. Ele beija a minha mão, eu beijo a mão dele. Porque nós aprendemos a plantar sementes de cumplicidade, de amizade entre eu e ele. Eu não me envergonho de dizer que sou amigo dos meus filhos. Mas nós perdemos essa capacidade. Nós queremos impor a nossa autoridade de chefe de família através de um autoritarismo. E nós esquecemos que são sementinhas que nós plantamos todos os dias. Nós esquecemos que é um abraço, um beijo, que vai adubando aquela relação entre pai e filho, entre esposa e esposa. Mas o mundo trabalha para que nós sejamos distantes um do outro. Porque aos olhos do mundo, da mídia, a ideia da família tradicional, como bem disse o irmão Emerson, o diácono Emerson, já não existe mais. Essa ideia que nós temos de família aos olhos do mundo, aos olhos da TV Globo e suas co-irmãs, já não existe mais. Então, se nós dermos espaço para essas sementes do mal serem plantadas em nossos relacionamentos, nós perderemos as nossas famílias. Nabal e Abigail eram um casal citado na Bíblia. 1 Samuel capítulo 25. Nabal era um homem que plantava sementes de ingratidão, de soberba. Enquanto Abigail plantava sementes de humildade e de gratidão. O final da história nós já sabemos, com a morte de Nabal. E Abigail indo morar sendo esposa de Davi. Que os nossos relacionamentos venham a ser pautados pelas sementes plantadas por Abigail, de gratidão, de humildade, de amor. Para que nós tenhamos relacionamentos longos, duradouros,
até que a morte nos separe. Amém? E o último ponto aqui eu já encerro. Lucas capítulo 13, por favor, Vitória. Fica de pé, por favor, igreja. Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9. Lucas capítulo 13, versículo 6 diz: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Eu conheci um homem casado, pai de 2 filhos. E esse homem tinha um casamento feliz. Ele tinha um emprego decente, concursado. Ele tinha uma esposa que o amava. Mas certo dia esse homem, ele resolveu enveredar pelo caminho errado. E este homem que eu conheci, ele traiu a esposa dele. E talvez aos olhos de muitos esse homem já não tinha mais jeito. Aos olhos de muitos esse homem era uma árvore infrutífera que teria que ser cortada. Mas assim como na parábola, alguém se levantou e disse: Deixa que eu adube mais um tempo. Deus levantou pessoas para dizer a Deus: Não corte ainda, Deus, esta árvore. Deixe que nós venhamos adubar esta árvore por mais tempo. E essas pessoas disseram a Deus: Nós cremos que esta árvore dará frutos ainda, Deus. E estas pessoas acreditaram naquela árvore infrutífera que não dava mais frutos. E começaram a adubar através de oração e jejum na vida daquela árvore. Este homem sou eu. Eu fui uma árvore frutífera durante muito tempo. Mas Deus levantou a família da Cláudia para dizer: Deixamos, Deus, que nós adubemos ela por mais tempo, Gileade. Que esta árvore vai dar fruto ainda. Eu não sei como está o seu relacionamento hoje, da sua família. Talvez haja árvores frutíferas aqui hoje, ou em sua casa, que não quis vir ao culto hoje. Mas hoje nós nos levantamos como estas pessoas para dizer a Deus: Deus, não corte ainda esta árvore, porque eu ainda quero trabalhar na vida dela. Nós temos 2 filhos afastados do Evangelho hoje, eu e a Cláudia. Mas nós dissemos a Deus: Deus, permita que nós venhamos adubar na vida delas, porque nós cremos que nossos 2 filhos vão ser árvores frutíferas no reino de Deus ainda. Eu não sei qual a dor de você, meu irmão. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como estão os seus filhos. Se hoje são árvores frutíferas, se é terra seca hoje. Mas eu creio que Deus lhe colocou hoje, nesta noite aqui,
para orar por ela, para pedir por ela, para que do meio daquela terra seca jorre um rio de água viva e frutos venham a ser gerados, em nome de Jesus.